Eu queria mostrar a imagem da nossa fronteira, né? Cidade das Águas, mas será que a gente merece mesmo esse título, gente? Tratando as águas do jeito que eu mostrei ali para vocês que estão sendo tratadas, eu acho que a gente deveria ter mais carinho e respeito com a nossa hidrografia, até porque para valorizar o tesouro que a nossa cidade tem, diante de um mundo em crise. Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia, cidadãos de Foz do Iguaçu. Eu gostaria de trazer boas novas na minha fala, mas infelizmente ainda não vai ser nesse momento. Sou geógrafo, pesquisador e pesquiso muito sobre a hidrografia da nossa cidade. Eu tenho ficado muito preocupado com a situação em que nossos rios se encontram. Inclusive, eu trouxe uma apresentação fotográfica de minha própria autoria. São 5 anos de pesquisa que eu venho desenvolvendo da nossa hidrografia. Fico muito preocupado porque Foz do Iguaçu é uma cidade muito rica em água, né? Esse recurso natural, em que já é motivo de guerra em outros países, já é motivo de crise em outras regiões do nosso próprio país. E eu gostaria de trazer um alerta para o público que nos assiste e para os vereadores que têm plenos poderes na legislação do nosso município e podem fazer muito em relação às áreas ambientais que andam muito precárias no nosso município. Então, eu vou iniciar essa apresentação mostrando um mapa das bacias hidrográficas do município de Foz do Iguaçu, que está em construção. Infelizmente, as informações públicas que a gente tem sobre nossas bacias hidrográficas, a prefeitura diz que só existem 9 bacias, mas, como vocês podem ver no formato do município, ainda não está completo. E nessas bacias que já estão mapeadas, existem 42 bacias hidrográficas. Provavelmente vai fechar em 50 bacias ou quase 60, porque o município realmente é muito rico em água. Eu vou falar especificamente, nesse primeiro momento, da bacia do Rio Boici, que é o rio mais famoso da nossa cidade, que corta diversos bairros, ele é muito conhecido. E ele é conhecido também pela sua poluição, infelizmente, né? Um rio com tanto potencial paisagístico e potencial utilizável para a integração do nosso próprio município. Esse mapa ele é resultante do meu TCC, em que eu fiz o mapeamento com o drone da cabeceira norte do Rio Boici. Eu gostaria de ressaltar para os senhores que essa cabeceira norte é onde está localizada a Vila Braz, na região da Vila A. É uma favela que está instalada praticamente dentro das nascentes desse rio. E eu trouxe aqui um estudo completo que pode auxiliar na tomada de decisão e no planejamento por parte do município para políticas habitacionais e outras políticas pertinentes quando o assunto for água. Aqui é um mapa de quantos bairros estão inseridos dentro da bacia do Rio Boici. Anteriormente, antes da nova regionalização do município, tinham 72 bairros. Agora são 13 grandes bairros que passaram a englobar outros bairros pequenos. E, especificamente, a cabeceira norte do Rio Boici. Por que eu estou destacando a cabeceira norte do Rio Boici? Porque, como todos sabem, o Reinventando Foz, ele é um plano que busca revitalizar algumas bacias hidrográficas da nossa cidade. Porém, estudando esse plano e falando com profissionais que estavam envolvidos na elaboração desse plano, senti falta da cabeceira norte do Rio Boici ser atendida por esse plano, sendo que é uma situação onde está acontecendo ao mesmo tempo uma crise ambiental e uma crise social muito grave no nosso município. Eu vim expor isso para os senhores de forma crua, porque eu estive no coração da favela e fotografei uma situação que é um pouco indigerível para um município que vende o turismo como um discurso ecológico, um discurso verde, ambiental. E no mesmo município onde existem resorts de alto padrão, existe uma pobreza muito extrema e pessoas que passam uma necessidade tremenda. Não só nessa região, né, por incrível que pareça. Mas eu destaco essa região porque é a região que eu tenho estudado muito ultimamente. E eu gostaria que os senhores vereadores, se pudessem dar uma atenção, não só para essa, claro, né, mas eu trago aqui essa para servir de subsídio para as próximas ações que os senhores puderem tomar em relação a essas populações que habitam áreas de risco e áreas de preservação ambiental que são de interesse do nosso município. Esse é um mapeamento feito com drone muito atual e de altíssima resolução
do que é a cabeceira norte. Então, essa microbacia chamada cabeceira norte do rio Embu-Boici, ela começa ali no Portal da Foz, atrás do Hotel Recanto Cataratas, e o que caracteriza uma microbacia é a divisão, né? Os braços dos rios quando eles se encontram. Cada braço do rio Boici, ele sinaliza uma microbacia que compõe a subbacia do rio Boici, que é uma subbacia da bacia do Paraná 3. O rio Boici, ele é tributário do rio Paraná. Aqui eu trouxe uma evolução histórica muito interessante para a gente perceber como é que foi, ao longo do tempo, desde 1974 até agora, a ocupação e o uso do solo nessa região. Então, a gente vê aí uma região quase virgem, que era praticamente de agricultura naquela época. A gente vê também a existência da BR-277, já naquela época. E daí em diante a gente vai ver como é que evoluiu a ocupação do solo nessa bacia hidrográfica. 1977 já tinha arruamento e algumas construções esparsas em volta da cabeceira. 1995 já existia o adensamento populacional em volta da cabeceira norte do rio Boici. Então ali a gente vê a conformação de alguns bairros como Três Bandeiras, como Parque Presidente, Jardim das Palmeiras, e a região da 277, né, que é uma região principal e também se adensou. Essa é uma fotogrametria de 2001, que já mostra em relação a 1974 como essa urbanização ela já estava avançada nessa área de bacia. E, atualmente, esse estudo que eu trago para os senhores, né, a localização de nascentes dentro da, vamos dizer assim, o marco zero, né, da bacia, onde são as nascentes principais do rio Boici, esse rio que chega ali embaixo no rio Paraná já cheio de lixo, cheio de esgoto. E aqui é a situação real, né, vista lá da Avenida Araucária, quando ela cruza ali com a Garibaldi e desce a baixada da Vila Brás. Aí, olhando em direção ao interior da Vila Brás, de onde vem o corpo d'água principal, depois do encontro de todos os braços e todas as nascentes, que ainda vai passar nas próximas fotos. Aí não ficou muito claro, infelizmente, mas ainda existe vida no rio Boici. Em diversos pontos eu pude observar que existem lambaris, existem outras espécies de peixes, inclusive aves, que se alimentam. Então, mesmo debilitado, esse ecossistema ele existe e ele pede socorro. Aqui, naquela mesma nascente que vocês estavam vendo os peixes agora, logo ao lado já é o início da favela da Vila Brás, onde as pessoas vivem em condições desumanas, né? Digamos assim, vocês vão ver por quê. Essa é a realidade da Vila Brás, gente. Em pleno século XXI, as pessoas elas fazem as necessidades no banheiro das palafitas dela e já caem direto na cabeceira do rio Boici, uma área de nascente que deveria, por lei, estar preservada. Essa é a situação de outros barracos que estão na volta dessas nascentes. Animais em putrefação dentro do leito do rio. O cidadão que mora lá, ele tem consciência do que é a vida dele ali dentro. Me informei com essas pessoas e eles falaram que a própria Foz Habita já fez o levantamento. Então, eu faço o questionamento para os senhores, aonde estão esses dados por parte da Foz Habita? Eu gostaria desses dados também, até para complementar a minha pesquisa e levar essa discussão adiante. E qual seria também o local mais adequado para que essas pessoas possam ser removidas com dignidade e possam manter as relações que elas têm ali no cotidiano delas, né? Porque uma política habitacional ela falha a partir do momento que a pessoa é removida da favela do Monsenhor Guilherme e ela vai ser mandada lá para o residencial Boici ou Angatuba, lá perto de Três Lagoas. Então, você acaba com as relações que essa pessoa tem de consumo, de convivência com a comunidade dela, no centro da cidade, e a política habitacional ela tende a falhar, porque essa pessoa ela não vai se sentir identificada com um novo local de morada, ela vai depredar a casa que é dada a ela, né? E provavelmente ela vai retornar ao local de origem. E isso tem acontecido, pelo que eu venho estudando, desde a época que foi feita lá a Cidade Nova, sem planejamento, por puro higienismo, mandaram as pessoas para o interior do município quando elas precisavam de transporte e outras estruturas que dão dignidade à vida.
Aí, continuando ainda no interior da cabeceira norte, outros detalhes também, né, dos banheiros clandestinos. Eu queria ressaltar que essa água ela deveria estar 100% limpa. É inadmissível que uma cidade rica em água, em Foz do Iguaçu, diante da urgência que o mundo passa hoje, esteja tratando suas nascentes, não são nem os rios, né? O rio todo mundo sabe como é, mas as nascentes são nessas condições que eu vim mostrar para os senhores. Isso aí, o Lambari, ele provavelmente na época de chuva encheu, ele entrou dentro desse pote, só que parou de chover e o pote secou, então ele morreu ali dentro, né? Só que, como eu tinha falado anteriormente, ainda há vida. Então, aí já é no Portal da Foz, onde tem outra cabeceira, a cabeceira nordeste do Rio Boici, e a água ali ela ainda sai muito limpa, né? Então, isso nos traz uma esperança para que a gente possa trabalhar em cima das bacias hidrográficas da nossa cidade. Esse mapa aqui, anterior, é um mapa de acordo com a lei, a novo Código Florestal, que define 50 metros de diâmetro a partir de áreas de nascentes e a partir da largura específica de cada corpo hídrico, né? Se eu não me engano, aí são 30 metros para o que deveria estar preservado e com sua mata ciliar totalmente constituída, mas vocês podem ver que esse layer está sobreposto a uma urbanização muito densa nessa região. Aqui é um trecho do Rio Boici próximo ao Jardim Naipi, próximo à foz do Rio Mimbi, que também é um braço do Rio Boici, e tem sofrido da mesma situação que a maioria dos rios da cidade tem sofrido, né? A urbanização intensa das bacias hidrográficas, a falta de respeito dos corpos hídricos. Aquele trecho que passou naquela foto é ali perto do Mufato Boici, onde o rio ele foi canalizado, e a canalização do rio ela traz prejuízo sim para a cidade, tanto que quando a chuva é intensa, essa área aí tem histórico de alagamento, porque não há percolação da água do solo. É muito importante que a mata ciliar dos rios ela esteja preservada para que haja percolação da água. Isso diminui pelo menos metade do fluxo que vai ser direcionado para o corpo hídrico, né? No caso, aí, ele vai chegar com força de 10 quilômetros acima de todos os bairros que o Rio Boici passa e culmina nessa região de baixada do Boici, acontecendo alagamento. Aí a próxima favela do cemitério e da estação de tratamento número 9 da Sanepar. Inclusive, eu também vou falar da Sanepar logo adiante, porque eu gostaria de algumas explicações por parte dos representantes da Sanepar, e vocês vão saber por que eu quero essas explicações. Aí a foz do Rio Boici, desde a estação de tratamento, a favela do cemitério e lá no fundo o Rio Paraná. Ali é o porto, aquele porto lá do lado paraguaio. Essa área, inclusive, ela está dentro do plano de revitalização do Parque Linear M. Boici, e eu gostaria de saber se a Câmara também poderia ir atrás dessa informação para saber como anda as tratativas para que haja a construção do Parque Linear, visto que é muito urgente, né? Essa situação de poluição do Rio Boici ela não é de hoje, então precisamos tratar, sanear os nossos rios. Isso aqui, a foz do Rio Boici, é muito interessante, porque todo o sedimento que o rio carrega, desde os seus 10 quilômetros da nascente até a foz, ele traz os sedimentos e eles se localizam na foz, né? Geralmente se forma algum delta ou alguma outra formação. O que se forma aí são os detritos, né? Eles ficam unidos e vocês podem ver que o que mais tem é lixo. E eu tenho certeza que se fizer uma análise desse lixo, fizer uma perfuração para coleta e analisar todo esse material, a gente pode contar a história dos 105 anos de Foz do Iguaçu a partir do lixo que está acumulado na sedimentação do Rio Boici, na foz, ali no fundo é o Rio Paraná. Aí esse cenário de destruição, né, entre a estação de tratamento que foi mostrada naquela imagem de drone e a foz do Rio Boici. Aí são outros sedimentos do lado do Yacht Clube Cataratas, em que a gente pode ver o horizonte, né, com bastante plástico e bastante lixo que está sedimentado há anos nessa região, e a cada chuva vem sedimentando. Essa, eu não sei se os senhores conhecem, mas é a nossa querida cachoeira do Rio Monjolo, exatamente no centro da cidade. Inclusive, esse rio ele passa aqui no fundo do terreno da Câmara, né? Mas ele foi canalizado entre 1976 e 1984, quando o engenheiro Jairo de Oliveira ele era da Secretaria de Obras do município, se eu não me engano.
Então, naquela época, infelizmente, os nossos antepassados eles tinham a mentalidade de que canalizando o rio se resolveria os problemas sanitários da cidade. Porém, eu vejo conversando com as pessoas aqui do município que elas ainda mantêm esse pensamento, sendo que o mundo caminha no caminho oposto. A gente quer reabrir os rios, a gente quer que haja uma integração da natureza com isso, o aumento da qualidade de vida, uma conscientização ambiental, que quem vai fazer o trabalho disso é a própria educação ambiental, para que não haja, por exemplo, casos de dengue que vem acontecendo. No Paraná, esse ano, foram 52 mil casos, com 37 mortes confirmadas. Isso significa que nós, como civilização, nós não vamos nada bem, né? Em relação à saúde, em relação aos cuidados que devemos ter com nossos próprios quintais no município. Aqui é onde se localiza a cachoeira do Rio Monjolo. Naquela rua da Unifoz, ali, vocês podem entrar direto e virar à direita, no final dessa rua, vocês vão dar em cima do rio. Então, historicamente, esse rio é poluído, porque o que levou à canalização dele na década de 70 foi justamente por não haver coleta de esgoto em Foz do Iguaçu naquela época, e tudo era direcionado para esse rio. Esse rio ele nasce ali perto do Big, no Parque Monjolo. Aquela lagoa do Parque Monjolo é uma lagoa feita artificialmente, que reúne água de várias nascentes que estão distribuídas no entorno ali. Então, vocês podem perceber que os terrenos baldios do entorno do Parque Monjolo geralmente representam uma nascente diferente. Elas se unem ali na lagoa, o canal do rio segue em direção à Mata do Exército, passa por dentro da Mata do Exército e ele vai ser canalizado. Aí a saída da canalização do Rio Monjolo, atrás da Unifoz. Ele passa canalizado por baixo de todo o centro. Um fato interessante que eu queria citar, José Maria de Brito, ele descreve a chegada dos colonizadores em Foz do Iguaçu, em 1889. Ele diz que naquela época foi uma época de muita estiagem, se eu não me engano, no dia 22 de novembro, já tinha sido declarada a República, né? E eles receberam a ordem de que a colônia fosse demarcada a 4 quilômetros do encontro da foz do Rio Iguaçu com o Rio Paraná. Porém, o período de estiagem não permitiu que eles se localizassem naquela região, que provavelmente é onde tem o colégio agrícola hoje, e ele descreve o Rio Monjolo como a barra do arroio que banha a cidade. Então, vocês vejam que Foz do Iguaçu tem sua gênese às margens do Rio Monjolo, que hoje está esquecido. Quem passa ali na Baixada... Já se esgotou os 15 minutos. Tem mais 3 minutos, eu termino. 3 minutos, você encerra? Beleza, então 3 minutos. É muito importante ressaltar esse aspecto histórico que forma a nossa memória iguaçuense. Apesar de eu não ser de Foz do Iguaçu, me identifico muito com essa cidade e venho pesquisando cada vez mais sobre a nossa história, né? Me considero cidadão de Foz do Iguaçu porque sou filho de ex-militar, me mudei 18 vezes na vida e nunca me identifiquei tanto com uma cidade que eu morei como Foz do Iguaçu, onde eu posso andar de bicicleta, onde eu posso tomar banho de rio. E, infelizmente, me deparo com essa situação de crise ambiental que o nosso município enfrenta. Me formei em Geografia na UNILA e gostaria de dar minha contribuição científica para que nós possamos contornar toda essa situação de crise que o município se encontra no momento. Tanto se encontra em crise que a dengue é uma das faces dessa crise. Aqui, você pode passar com um pouco mais pressa, aí a cabeceira do Rio Jupira, eu distribuí uns mapas para o pessoal aí, onde a gente realizou a nossa primeira ação de limpeza no dia 2 de fevereiro. O rio estava com vazamento de esgoto da Sanepar, isso saiu na mídia. A Sanepar resolveu, mas esse também é um vazamento de esgoto que acontece frequentemente ali no batalhão, na entrada da canalização do Rio Monjolo. Já falei também com a Sanepar, mas eles dão esse tipo de solução paliativa. Como é que segura uma rede de esgoto com ripa de madeira? Então, eu gostaria de cobrar esse tipo de explicação, né? Por que a rede de esgoto da cidade está tão defasada e esse esgoto termina vazando para dentro dos nossos rios? Olha o tipo de serviço que está sendo feito ali, ó. Botaram espuma expansiva, que é altamente tóxica para o ambiente, apesar dessa área ela ter sido toda remodelada na década de 70 e 80, já não é mais o leito original do rio. Isso aí é um arroio que passa lá na Vila Portes, que na época que eu mapeei até errado a nascente do arroio, porque o relevo ele já está todo descaracterizado pela ocupação, né? Então, eu não tive como saber a nascente sem ver uma fotogrametria da década de 70 que me indica que a nascente fica ali num condomínio fechado na José Maria de Brito. Esse arroio ele segue para dentro do Jardim Jupira e essas são imagens do Jardim Jupira. Procurei o presidente do bairro, né, o Leomar, que me levou na garupa da própria moto
e contribuiu para que eu fizesse essa pesquisa científica e mostrasse para toda a população a face da crise ambiental que está acontecendo no nosso município. Aí são mais imagens da nossa ação que aconteceu no dia 2, iria acontecer agora. Olha o tanto de lixo que a gente retirou da cabeceira do Rio Jupira, que fica dentro da trilha do Vietnã, uma área de preservação lá na Vila A. Eu queria mostrar a imagem da nossa fronteira, né? Cidade das Águas, mas será que a gente merece mesmo esse título, gente? Tratando as águas do jeito que eu mostrei ali para vocês que estão sendo tratadas, eu acho que a gente deveria ter mais carinho e respeito com a nossa hidrografia, até porque para valorizar o tesouro que a nossa cidade tem, diante de um mundo em crise, está se formando agora esse ano um fenômeno chamado Laninha, que resfria a superfície do Pacífico. O que isso significa? Seca no oeste da região sul do Brasil. As cataratas são secas hoje por quê? Será que a gente não tem que parar para pensar na crise que a gente pode enfrentar ainda? Então, essa é a minha contribuição. Fico à disposição da Câmara de Vereadores como pesquisador. E muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Daniel Duarte, pela contribuição e pela preocupação pela nossa cidade.